desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. Por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém? Os irmãos podem tomar assento. O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, ele se encontrava encarcerado, ele estava preso. Qual o motivo dele estar preso? Não existia um crime que se pudesse provar. Apenas ele pregava o Evangelho e lutava com todas as forças pela verdade, em favor da verdade, e não se vendia, não se rendia, não se entregava e não fazia acordo com ninguém. Ele era um pregador da verdade. Por esse motivo, ele se encontrava preso. E como um prisioneiro, ele começa agora a relembrar algumas coisas, a meditar em algumas coisas. Quantas vezes você já não se pegou lembrando do passado, olhando para o passado, fazendo uma introspectiva, fazendo uma introspecção, analisando o seu passado? Assim estava Paulo, ele estava analisando o passado. A situação dele, encarcerado, abandonado pela maioria das pessoas, e agora ele começa então a fazer uma análise. E essa análise não é uma análise de tristeza. Ele começa dizendo assim, na sua análise: dou graças a Deus, eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus, que desde os meus antepassados eu sirvo a Deus. Ele olha para o passado e diz que no passado existiu alguém que era da linhagem dele, que era da nação dele, que defendeu a mesma fé que ele estava defendendo. Ele olha para o passado e diz: alguém lá no passado defendeu a mesma fé que eu defendo, sofreu as mesmas injustiças por causa de defender essa fé. Olha para o escritor aos Hebreus, e o escritor aos Hebreus no capítulo 11, ele faz uma lista de heróis da fé. No capítulo 12, ele conclama os seus leitores a olhar para essa nuvem de testemunha que nos rodeia e assim ter ânimo para seguir adiante.
Então o apóstolo Paulo está pegando algo do passado para trazer para o presente, para dizer que no presente nós temos força suficiente para olhar para o passado e dizer: tem algo que me segura nessa fé, tem algo que me segura nessa caminhada. A caminhada cristã é difícil, a cruz muitas das vezes é pesada, nós temos que carregar a nossa cruz, mas olhando para o passado, pessoas no passado serviram a Deus também. Nós temos exemplo do passado, nós temos pessoas no passado que deram a vida por amor à obra, que não tiveram a mesma luz, a mesma revelação que o apóstolo Paulo teve, mas dentro daquela revelação, dentro daquela esperança, foram fiéis àquela esperança. E caminharam dentro daquela esperança, e andaram dentro daquela esperança. E Paulo está agradecendo a Deus e dizendo assim: olha, que desde os meus antepassados eu sirvo a esse Deus, esse mesmo Deus que Elias no passado serviu, esse mesmo Deus que Noé serviu, todos os que no passado serviram, eu também sirvo esse mesmo Deus com uma consciência pura. Por que ele está dizendo com uma consciência pura? Para você compreender e entender, você tem que se transportar em pensamento e se colocar no lugar dele. Ele está sendo acusado, ele está preso por uma acusação. Mas ele olha para a acusação e diz: eu sou inocente, eu não sou culpado dessa acusação que estão fazendo contra mim. Então eu estou com a consciência pura. Mas não é somente isso que você tem que fazer. Você tem que olhar para a vida do apóstolo Paulo e entender e compreender quando ele era Saulo, quando ele era um perseguidor da igreja, ele era alguém que perseguia a igreja. Por que ele vem dizer agora que está com a consciência limpa? Por que ele vem dizer agora que está com a consciência pura? E eu quero te chamar para olhar para o seu passado e fazer aí no seu banco uma introspecção e olhar para si mesmo e ver se você tem condições de dizer que está com a consciência pura, que a tua consciência está pura diante de Deus. Eu quero te dizer que o apóstolo Paulo podia dizer isso, e nós também podemos falar isso, que estamos com a consciência pura, não pelo que nós fizemos no passado ou estamos fazendo no presente. Mas nós podemos dizer que estamos com a consciência pura, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Paulo foi um perseguidor da igreja, mas Jesus alcançou ele, aplicou sangue sobre ele, e ele foi perdoado de todo pecado. Assim também eu e você temos que ter uma consciência pura diante de Deus, mediante o lavar do sangue do Cordeiro nas nossas vidas. E também o lavar da palavra de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter o agir do Espírito Santo na nossa vida, nos perdoando, nos purificando, nos lavando, nos regenerando e nos preparando todo dia para encontrar o Senhor no dia da sua vinda. Então nós podemos dizer com o apóstolo Paulo: sirvo com uma consciência pura. Você tem que chegar diante de Deus e colocar a sua vida no altar, a sua vida na presença de Deus, e ter a tua consciência purificada. Nós não podemos chegar diante de Deus e achar que as nossas boas obras, que o nosso agir, que o nosso dia a dia nos dá condições de chegar diante de Deus. Nós temos que chegar diante de Deus pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo, perdoados em Cristo, perdoados pelo amor de Cristo, porque Cristo nos perdoou. E Ele
prossegue dizendo que deseja muito ver a Timóteo. Afinal de contas, a situação dele é de solidão. Quantas das vezes você se vê no meio da multidão, mas é um solitário? Porque existem momentos na minha e da tua vida que mesmo que sejamos rodeados de pessoas, somos solitários. Ninguém estende a mão, os amigos vão embora, as pessoas viram as costas, mas o apóstolo Paulo aqui estava agradecendo a Deus, preso solitário, mas desejando ver alguém. Sabe por quê? Mesmo em meio a tanta luta, Deus sempre prepara um escape. Deus sempre prepara um conforto, um consolo. Sempre haverá alguém enviado por Deus para nos ajudar. Em meio às dificuldades, em meio às lutas, quando os homens viram as costas para nós, quando as pessoas nos abandonam, Deus não nos abandona. Deus envia alguém para estar estendendo a mão para nós. Ou seja pessoas, ou seja anjos, ou seja o consolo do Espírito Santo, ou seja o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele sempre terá um consolo para mim e para você. E ele então continua dizendo, naquela introspecção, naquele pensamento de estar voltando para o passado, agora ele volta para o passado na vida do jovem Timóteo. Ele chama o jovem Timóteo e diz assim, olha, trazendo a memória, te relembrando, trazendo para a tua lembrança, que a fé lá dos meus antepassados habitou recentemente em alguém que partiu recentemente, que partiu há pouco tempo, que é a tua mãe e a tua avó. Alguém da tua casa, Timóteo, teve essa mesma fé, te ensinou essa mesma fé, e você tem um exemplo nessas pessoas. Existem sempre alguém no passado de fé que é exemplo para nós. Existe alguém num passado recente, alguém que já partiu, alguém que já não está mais no nosso meio, mas que teve a mesma fé. E para essas pessoas de bem, nós devemos olhar e nos espelhar. O interessante é que as coisas erradas chamam a atenção e as pessoas olham para as coisas erradas, olham para o mau testemunho, olham para as quedas dos homens e se esquece de olhar para os verdadeiros. Você sabe que no meio da escuridão, aí que a luz pequena brilha. Quando existem as maiores trevas, uma luz pequenina brilha e brilha bastante. Uma luz pequena, durante o dia não brilha nada, mas na escuridão ela brilha bastante. Existe no meio de tantas trevas deste mundo, pessoas que ainda acreditam no verdadeiro Deus. Existem pessoas, para dar mau exemplo, está cheio, está de caminhão, você não precisa ir longe para encontrar mau exemplo, mas existem pessoas de testemunhos bons, e esses nós devemos seguir como exemplo, olhar como exemplo, ter como exemplo para nós. Existem pessoas de fé ainda na terra, e enquanto existir o Evangelho, existirá pessoas de fé. Então tem alguém que teve essa fé, e agora, Timóteo, eu tenho plena certeza que essas pessoas que foi a sua avó, que foi a sua mãe e a sua avó, que passou de geração para geração, te ensinou essa fé, e essa fé verdadeira está agora habitando em ti. Então Paulo começa uma introspecção do passado, lá do passado bem longe, passa por um passado recente, e agora chega no presente e diz, eu tenho certeza que essa fé habita em ti. E nessa noite eu quero te dizer que eu tenho certeza que essa fé habita na tua vida. Você tem essa fé. Você recebeu essa fé. Você tem esse dom chamado fé. Deus te deu essa fé. Você é depositário dessa fé.
Você é o vaso escolhido por Deus, onde Deus colocou esta fé. Você tem essa moeda em tuas mãos. Você tem esse tesouro em tuas mãos. E agora, nós precisamos trabalhar com esse tesouro. Você já leu a parábola dos talentos? Que Jesus disse que um homem, ao partir para um país distante, chamou seus servos e deu para cada um alguns talentos. Pois eu quero te dizer nessa noite que você tem esse talento em tua vida, que aqui está escrito, chamado fé. Que eu estou interpretando aqui dentro desse contexto, que é a tua fé. Você tem essa fé em tuas mãos. E aí ele vai dizer assim, por esse motivo, por causa dessas coisas, por causa desses antepassados, por causa da tua mãe e da tua avó, e por causa dessa fé que está em você, eu quero te despertar. Sabe qual é a situação? Na caminhada cristã, nós somos muitas das vezes levados ao desânimo. Somos levados a um estado que chegamos num ponto que pensamos que tudo acabou para nós. Estamos sentados num lugar, cabisbaixos, sem direção, perdidos, pensando que é o fim, entregue à própria sorte, entregou os pontos, deixou de lado tudo. Olha, não me importo com mais nada. Não me importo mais com as promessas de Deus na minha vida. Não me importo mais com as profecias que houve a meu respeito. Eu lutei, nadei e estou agora na praia, morrendo na praia depois de nadar tanto. Aí vem alguém para nos dar ânimo, porque afinal de contas somos carne, somos falhos, somos fracos. Afinal de contas é fácil olhar para esse texto aqui, essa carta, e dizer assim, Timóteo era um jovem tímido, ele precisava vencer a timidez. É fácil criticá-lo, mas se colocar no lugar dele, aí é um pouco mais difícil. E eu estou te chamando nessa noite para se colocar no lugar dele, porque na realidade você precisa de um chacoalhão para seguir adiante, você precisa de um novo ânimo, você precisa de um combustível, você precisa que alguém te coloque em pé e te leve a caminhar por essa caminhada cristã que você começou um dia. Por esse motivo, te lembro que despertes o dom que há em ti. Timóteo havia recebido um dom. Afinal de contas, Paulo não especifica o dom. Aqui nós podemos, dentro do contexto, interpretar como fé, mas também nós podemos interpretar como sendo o próprio Cristo, como o próprio Jesus. Nós podemos interpretar como sendo o Evangelho, como sendo a salvação. Tudo isso em interpretações que está dentro do contexto. E tudo isso está dentro de você. E agora você está cabisbaixo, Timóteo está cabisbaixo, o personagem está cabisbaixo, está desanimado, o desânimo tomou conta dele. As agruras da vida, as lutas do dia a dia, tanta coisa veio tomar conta da vida dele. A mocidade, a juventude, a falta de experiência, os problemas enfrentados, as decepções, as desilusões. Quantas desilusões você já tem enfrentado? Você colocou esperança num líder, você colocou esperança num estatuto, você colocou esperança numa regra da igreja, você colocou esperança em um grupo e agora foi desiludido, agora veio o desapontamento, agora veio a desilusão, agora veio aquilo que Davi disse, olha, na minha precipitação eu disse, todo homem é mentira. Porque nós começamos a olhar as trapaças, nós começamos a olhar os defeitos, começamos a olhar os pecados e não enxergamos mais nada e chegamos na triste conclusão que todo homem é mentira e não enxergamos a luz no meio da escuridão.
E precisamos orar com o salmista: Senhor meu Deus, alumia minhas trevas. Eu preciso de um novo ânimo, eu preciso de algo para me agarrar. E aqui está a palavra do apóstolo Paulo. Eu te lembro que despertes o dom que há em você. Existe um dom dentro de você, existe um Espírito Santo dentro de você, existe uma salvação, existe um evangelho, existe uma palavra colocada dentro de você. E agora ela está dormindo, ela está lá, parada, sem produzir, não está produzindo nada. Te cercaram de todos os lados e você não vê saída, mas a palavra nessa noite vem em teu encontro, dizendo: desperta. Desperta esse dom dentro de você, desperta a palavra dentro de você, desperta o Espírito Santo dentro de você, desperta a fé dentro de você. Afinal de contas, a fé foi nos dada, mas a fé é dada dentro de um limite, dentro de uma determinada porção para você. E nós, no nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã, nós precisamos fazer com que essa fé aumente, que essa fé cresça. Que as experiências, ao invés de vier nos prostrar, venha nos dar ânimo para olhar para o alto, olhar para o alvo e ser vencedor em Cristo, ser vitorioso em Cristo, ter vitória em Cristo, ter esperança em Cristo. Nós não podemos deixar o avivamento morrer dentro de nós. Nós precisamos todo dia alimentar a chama do avivamento dentro de nós. Nós precisamos alimentar a esperança. Nós precisamos alimentar a fé. Nós não podemos deixar de alimentar a nossa fé. Sabe por quê? Existe um dom dentro de você que foi dado pela oração, pela imposição das minhas mãos. A igreja é o lugar onde se recebe bênção. As pessoas chegam na igreja sem nada e é abençoado dentro da igreja. A igreja ocupa-se um certo lugar na obra de Deus. E através da igreja nós somos abençoados por Deus. Porque aqui Timóteo está inserido dentro de uma igreja, houve uma reunião de um presbitério, não somente Paulo sozinho, mas um presbitério reunido, e Paulo impõe as mãos sobre Timóteo, e Timóteo então recebe algo específico para um trabalho específico. São todos operadores de milagre? São todos faladores de língua estranha? São todos profetas? São todos doutores? São todos pastores? Não. Cada um recebeu de Deus um dom, um agir, um ministério, uma obra. E todos trabalham conjuntamente para o crescimento da igreja. Então está em você descobrir qual é o dom que está dentro de você. Estou aqui simplificando dentro da palavra fé, que a fé é um dom comum dado a todos. Mas essa fé vai aumentar e crescer dentro de você e vai te ensinar que você tem algo mais junto com essa fé. Você tem uma obra a realizar, você tem um ministério a fazer, você tem um trabalho a realizar. Você, junto com a igreja, cada um de nós, somos abençoadores um dos outros. Um irmão faz um trabalho, o outro faz outro. Eu não posso ocupar o lugar daquele irmão. Eu não posso chegar lá e falar: sai daí que quem vai fazer esse trabalho aí sou eu. Não. Cada um tem o seu determinado lugar. Cada um tem a sua postura, o seu trabalho dado por Deus, e nós temos que respeitar um ao outro e trabalhar em conjunto com um único objetivo, que é a glória de Deus, que é o crescimento espiritual da igreja, que a igreja cresça em sabedoria e em graça. Nós temos que ser abençoadores dentro da igreja. Ninguém é pobre que possa dizer assim: eu não tenho nada para contribuir na igreja.
por mais pobre que seja, você sempre terá algo para dar dentro da igreja. Porque nós somos abençoadores dentro da obra. Sabe qual é o problema? Precisamos despertar o dom que há em nós. Precisamos despertar, acordar. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Tu que dormes, levanta de entre os mortos. Não continue aí dormindo, não fique aí dormindo, mas se levante. Pergunte para Deus, qual é a tua obra na minha vida? Qual é o teu trabalho? Qual é o teu agir na minha vida? E nada, nem cadeia, nem calúnia, nada vai deter a obra de Deus na tua vida. O exemplo é o apóstolo Paulo. Estava preso, estava perto de ser sacrificado, estava perto de ser assassinado, estava. Mas a obra de Deus não parou na vida dele porque prenderam ele. Ele continuou sendo uma bênção, ele continuou fazendo a obra de Deus. Ele não parou de fazer a obra de Deus. Não é uma calúnia que vai me deter. Não é uma calúnia que vai deter você. Somente quem vai deter você é você mesmo. Se você ficar lá dentro de você com autopiedade, você não pode ter autopiedade. Não é ficar lá com dó de você mesmo. Olha, mas como eu não merecia isso. Mas como que eu sou bonzinho e me pagaram o meu bem com o mal. Eu estou aqui vítima, sou injustiçado. Você não pode ficar fazendo cara de injustiçado. Existem momentos que nós somos injustiçados sim, mas não podemos parar. Porque Deus transforma a injustiça em bênção. Tudo coopera para o bem dos que são chamados pelo seu decreto. Tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera para o teu bem. Você tem que erguer a cabeça e continuar caminhando. Sabe por quê? Versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de temor. Essa palavra aqui, temor, espírito de temor, em algumas tradições diz espírito de covardia. Porque essa palavra temor dentro do nosso português tem muitas interpretações. Tem certos lugares que a palavra temor significa respeito. Aqui a palavra temor significa covardia. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Deus não nos deu espírito de covardia. Eu não vou ser um covarde diante daquilo que Deus deu para fazer. Embora eu enfrentando isso me leve para a cadeia, mas eu não serei covarde. Sabe por quê? Porque Deus não me deu espírito de covardia. Deus me deu um espírito de intrepidez. Deus me deu uma coragem tamanha que eu não amo a minha própria vida, mas eu olho para a palavra de Cristo e Cristo diz assim: aquele que perder a sua vida, ganhá-la-á, e aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á. Chega a dificuldade e eu tenho que fazer uma troca. Eu tenho que escolher quem que eu vou obedecer. Se eu obedecer a Deus, eu vou tomar um grande prejuízo. Se eu levar a palavra de Deus, a verdade de Deus adiante, estão me avisando que eu vou pagar com a minha própria vida. Mas eu olho para Cristo, eu olho para Jesus, eu olho para o dom que tem dentro de mim, e eu busco forças nesse dom, e esse dom me dá a coragem de não amar a minha própria vida, de não amar a minha posição, o meu cargo. Eu perco a posição, eu perco o cargo, eu perco a própria vida, mas não deixo a verdade, eu caminho com a verdade. Não importa se isso vai me trazer um grande prejuízo, mas Deus me deu um espírito que enfrenta a dificuldade, que enfrenta a luta, que enfrenta a calúnia, que enfrenta a perseguição, e eu vou adiante, eu não abro mão. Eu não deixo o meu Deus por nada, eu não abandono o meu Deus por nada, eu não abandono a verdade, eu vou adiante. Mas sabe por quê? Porque Deus colocou isso dentro de você. Isso é obra de Deus, isso é obra do Espírito Santo. Olha para o apóstolo Pedro. Senhor, eu vou contigo até a morte, dou a minha vida por você.
Pedro, você vai me negar. E ele vai lá e nega. Mas depois que ele passa pela experiência de ser cheio do Espírito Santo, aí se torna verdade essa palavra que ele disse. Sabe por quê? Porque antes ele estava falando de si mesmo, mas falando com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo ajudando você dá a sua vida por amor ao Evangelho. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Deus me deu um espírito de fortaleza. O meu espírito é forte. Ah, mas irmão, está escrito que a carne é fraca. Ande em espírito. A carne é fraca, ande no espírito. Se penda para o espírito, se renda ao espírito. Ore, porque na realidade a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Deus colocou o espírito dele no seu espírito. Sabe qual é o problema? Estamos andando na força da carne. Estamos andando de maneira carnal. E aí não somos verdadeiros crentes, não somos verdadeira luz, não temos o testemunho verdadeiro na nossa vida, porque falta a porção espiritual em nós. Mas está escrito aqui, Ele nos deu fortaleza, Ele te encheu, Ele te deu. Não está escrito aqui que Ele vai te dar, que Ele vai te abençoar. Está escrito aqui que Ele já nos deu. Paulo está dizendo que Ele já nos deu. O que falta? Acordar, despertar. O que falta? Ir lá e dar um chacoalhão. Falta ir lá e descobrir, sabe, olha, eu tenho isso, eu tenho fortaleza, em Cristo eu posso, em Cristo eu sou, em Cristo eu tenho, Jesus é tudo para mim, eu tenho tudo em Cristo e eu vou seguir adiante. Cristo é minha fortaleza. Então Deus me deu o espírito de temor, não o espírito de covardia, mas o espírito de fortaleza e o espírito de amor. Sabe por que de amor? Porque se você não fizer uma obra por amor, não tem valor de nada. Você pode ser o cara mais inteligente, aplaudido por grandes multidões. Se não for feito por amor, não tem valor de nada. Agora pode ser um trabalho, por pequeno que seja, mas se for feito com amor, tem recompensa no futuro. Tem recompensa de Deus, agrada a Deus, porque é feito com amor. Mas como que vamos fazer isso? Paulo está dizendo aqui que nós recebemos esse amor. O que está faltando? Acordar esse amor, despertar esse amor. Fazer com que esse amor flua em nós. Afinal de contas, existe algo dentro de nós que se chama ódio, que se chama mágoa, e nós precisamos substituir o ódio pelo amor. Nós temos que estar fazendo uma substituição. Aquilo que é da carne, nós temos que crucificar com Cristo e pegar o que é do Espírito Santo e deixar esse amor do Espírito Santo estar fluindo nas nossas vidas. Sabe por que só se faz coisa na igreja quando se tem um cargo? Porque o objetivo é o cargo. Sabe por que tem pessoas que luta e quando alcançam um cargo, esfria tudo? Porque o objetivo dele era o cargo. Mas quando o objetivo é o amor, quando o combustível é o amor, mesmo que não venha o cargo, o trabalho continua, a vida continua, porque ele faz por amor. Não é por uma posição, não é por um batido nas costas, por um tapinha nas costas, é por amor que ele faz, e nós devemos fazer por amor. Porque Deus nos deu desse amor e de moderação. O que é moderação? Controle próprio. Ter controle de si mesmo. Porque se não tiver controle de si mesmo, se você for guiado por emoções, o camarada que se guia por emoções, um dia ele é uma benção. Está vendo anjo, está um fogo puro, é canela de fogo, é fogo puro.
olha, ele é uma pessoa que ressuscita mortos, faz 1001 e promete, só que chega no outro dia, você fala, mas cadê o cara? Ele prometeu que vinha pregar hoje e deu cano. Sabe o que é isso? Um dia ele é muito crente, no outro dia ele não é nada. Falta de moderação. A moderação nos livra do espírito de covardia e também nos livra daquele espírito que acha que pode tudo. Porque você não pode ser aquele camarada que se coloca lá embaixo e também não pode ser aquele cara que se coloca lá em cima. Você tem que procurar o meio termo. Você tem que ter moderação. Você não é aquele camarada incrédulo, mas também não é um Sansão na fé. Você tem que saber a tua posição da tua fé, porque Paulo ensina e diz assim, olha, não faça nada acima da tua fé. Não realize nada, não se comprometa em nada além da tua fé. Você tem que conhecer o tamanho da tua fé. Se você não tem fé suficiente para acreditar que você vai ir lá orar e Deus vai ressuscitar o morto, o que você vai fazer lá? O espírito de moderação vai te ensinar aonde você deve caminhar. O espírito de moderação vai te ensinar uma coisa, o seguinte, que é muito usado no mundo aí fora. Estava ouvindo um jogador de futebol, estava dando entrevista, e ele estava dizendo assim, olha, quando falam para mim que eu sou o pior jogador que tem, eu penso comigo, também não é assim. Também não sou tão ruim, então não sou tão ruim assim como estão falando. E quando eu faço uma grande partida e dizem que eu sou o bambambam, eu também penso, também não sou tudo isso que estão falando, não sou tão bom assim. Procura o meio termo. Se falarem que você não toca nada, você olha assim e fala, também não é assim, né? Eu toco alguma coisa. Se falar que você não canta nada, também não é assim, eu canto alguma coisa. Se falar que você não presta para nada, também não é assim. Mas se falar que você agora é o rei, olha, você é o cara que, olha, você é o Billy Graham. Rapaz, você é o Billy Graham. A tua pregação, olha, é o Billy Graham. Também não é assim. Também, olha, o espírito de moderação me coloca no devido lugar. Qual que é o meu devido lugar? Eu sou apenas um instrumento na mão de Deus. Não sou o pior, mas também não sou o melhor. Estou na mão de Deus. Aquilo que Ele quiser que eu seja, eu serei, porque eu estou na mão dEle. E estando na mão dEle, eu estou num bom lugar. Deus me deu o espírito de moderação. Que quando me colocam lá embaixo, eu não vou lá para baixo. Quando me colocam no altar, eu também não vou para o altar. Vão falar que agora eu vou ocupar o lugar, o trono de Deus? Também não vou. Não é isso daí. Eu sou apenas um instrumento na mão de Deus. Eu sou apenas servo. Eu sou apenas pó e cinza. Mas eu estou na mão de Deus. Tenho espírito de moderação. Você tem. Está escrito aqui que você tem. Versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Agora, ele vai começar a falar sobre o sofrimento. Sabe por quê? Porque todos que quiserem viver piamente em Cristo, Paulo escreveu isso para Timóteo, todo aquele que quiser viver piamente em Cristo, sofrerão perseguições. Só não sofrerá perseguição aquele obreiro que anda de mão dada com o capeta, com o diabo. Esse daí prospera mais do que o que prega a verdade. O falso obreiro prospera mais do que quem prega a verdade. Porque o falso obreiro negocia com o inimigo, negocia com o diabo, negocia com o mundo. Aqui ele é uma coisa, lá fora ele é outra. Aqui ele defende uma coisa, se ele chegar lá numa um outro ramo de ideologia, ele vai lá, olha qual que é a ideologia e defende a ideologia de lá. Se ele é presbiteriano, está no meio dos presbiterianos, ele defende o presbiteriano. Se ele é arminiano, ele vai lá, não,
Se ele é falso obreiro, ele chega lá no meio dos arminianos e defende aquela ideologia. Ele vai defendendo a ideologia de acordo com o lugar que ele está. Ele é um camaleão. Ele muda de cor de acordo com o lugar, de acordo com a conveniência. Ele muda a mensagem, ele muda a palavra, ele muda a sua postura de acordo com a conveniência, para não sofrer perseguição. Mas Paulo está falando aqui para Timóteo: Timóteo, lembra do testemunho que Jesus deu diante de Pilatos, do bom testemunho que ele deu. Lembra do bom testemunho de Cristo. Qual que foi o testemunho de Cristo? Quando Cristo chega diante do sacerdote, se ele chegasse lá diante do sacerdote e falasse para o sacerdote: não, estão falando aí que eu sou filho de Deus, mas eu não sou não. Pronto. O sacerdote anulava, não ia dar condenação para ele. Se ele chegasse lá diante de Pilatos e falasse: ó, Pilatos, estão falando aí que eu sou rei, mas estão inventando isso aí, eu não falei nada disso aí não, eu não sou nada disso daí. Mas não, ele chegou lá, quando o sacerdote colocou ele sobre juramento, ele foi lá e confirmou: você vai ver o Filho do Homem do lado direito de Deus. Ele confirmou que ele era. Chegou diante de Pilatos, quando Pilatos o interpelou, ele confirmou que ele era. Ele deu o testemunho: eu sou filho de Deus, eu sou rei. Se ele negasse, ele não ia para a cruz. Cancelavam a condenação dele. Mas ele manteve o que ele é, ele manteve a palavra, ele manteve a verdade, mesmo sabendo que isso o levaria à condenação, levaria à morte. E nós somos chamados para esse caminho, nós somos chamados para esse testemunho. Olha que o testemunho é simples. A dificuldade é o que vai trazer, as consequências que esse testemunho vai trazer. É essa a dificuldade, que para levar esse testemunho adiante, você não pode amar a própria vida. Você tem que dizer: olha, a minha vida está escondida em Deus. Se eu partir agora, eu vou com Cristo. Se eu ficar, eu fico com Cristo. Se eu partir, eu vou com Cristo. Eu não amo a minha própria vida. Você não ama a sua própria vida, mas você dá a vida por amor à verdade. E é isso que o apóstolo Paulo está chamando aqui. E aí o apóstolo Paulo dá o exemplo de Cristo e dá o seu próprio exemplo. Não se envergonhe do testemunho de Cristo e não se envergonhe do meu testemunho. Qual que era o testemunho de Paulo? O mesmo testemunho de Cristo. É o testemunho de Paulo, não no sentido de dizer eu sou, não é dizer Cristo é, Jesus é. Paulo repetia o que Cristo disse, mas dizendo: não eu, Paulo, mas Cristo é. Cristo é Deus, Cristo é o Salvador, a cruz de Cristo é a minha salvação. Ele não negava a doutrina da cruz. Ele não se subjugava aos judaizantes da época. Ele não se subjugava ao reino econômico e político da época, ao reino militar da época. Ele não se entregava. Ele não voltava atrás. Ele dizia: o único rei é Jesus Cristo, é o único Senhor, é o único Deus, é Ele, não tem mais ninguém. E por causa desse testemunho, ele estava preso. Agora veja só o que ele fala para Timóteo: Timóteo, não se envergonhe disso. Sabe por quê? Agora você tem que fazer uma comparação entre Paulo e os falsos mestres. Porque os falsos mestres viviam numa boa. E agora Paulo estava preso. Aquele que fala a verdade está preso. Aí vem o falso mestre e fala para a igreja: mas olha para o camarada lá, sabe por que ele está preso? Porque ele deve, porque ele é um pecador. Porque ele é um malfeitor. Estão fazendo uma acusação verdadeira contra ele. Mas pensa bem, se coloca no lugar daqueles ouvintes daquela época, que estava acostumado a ouvir dos heróis do Velho Testamento, e de repente chega a Cristo e é condenado na cruz do Calvário, e é martirizado na cruz do Calvário, e é morto na cruz do Calvário, e agora vem pregar para esse judeu um Cristo crucificado. Ele olhava para aquilo lá e falava: não, isso eu não aceito.
Isso daí não é de Deus, esse herói aí, eu não aceito esse herói. E Paulo dizia, esse é o herói, esse é o evangelho, esse é a verdadeira palavra de Deus. Convinha que ele padecesse, e ao padecer perdoasse os nossos pecados, e não somente ele padece, mas a sua igreja cumpre o resto das aflições de Cristo. E agora faça uma comparação com o dia de hoje. É inevitável nós não fazermos uma comparação com o dia de hoje, porque hoje somos ensinados que o camarada que é vitorioso na fé está andando num jato, comprou um jato particular, está andando num iate, está rico, poderoso, mostrando a sua riqueza, que é uma riqueza adquirida da fé das pessoas que lá dão. E quem prega o verdadeiro evangelho é colocado de lado, é preso, não está numa cadeia, mas está preso dentro de um sistema. E é falado para nós, não se envergonhe da cruz de Cristo, não se envergonhe do sofrimento dos líderes, não se envergonhe do sofrimento do teu pastor aqui da igreja, não se envergonhe das enfermidades dele, ele está passando por uma prova, não se envergonhe dessa prova que ele está passando. Não coloque julgamento errado, dizendo é porque pecou, é porque errou, é porque está contra isso, está contra aquilo. Porque nós não podemos negociar o verdadeiro evangelho. E muitas das vezes nós sofremos perseguições por não negociar o evangelho. E não podemos negociar o evangelho. Mas o problema é que muitas das vezes a gente vai lá e não negocia o evangelho, e aquelas pessoas que colocavam fogo, na hora H foge todo mundo, corre todo mundo e te abandona sozinho. Mas você tem convicção que lutou, que batalhou pela verdade. E nós estamos batalhando pela verdade. E Paulo estava batalhando pela verdade e dizendo para Timóteo, não se envergonhe das minhas prisões. E não se envergonhe quando você for afrontado e for perseguido, porque é necessário que diante de muitas tribulações se entre no reino de Deus. Não podemos maquiar e pregar mentira, nós temos que pregar o evangelho verdadeiro. Temos que falar da rosa, mas também falar dos espinhos. Falar que o evangelho é coisa boa, é uma salvação, é eternidade, é galardão, é esperança, é livramento, é perdão, é tudo isso, é céu, é bonança, é tudo isso, mas também tem o lado amargo na presente era. Afinal de contas, quando foi dado para João o livro para comer, ele comeu e na boca era doce, mas quando entrou no seu ventre, se tornou amargo. Sabe o que é isso? A palavra de Deus é doce, mas também tem o lado amargo. Vem a perseguição na minha e na tua vida por causa da palavra. E muitas das vezes eu vi pessoas falando assim, mesmo que fique só um, mas que seja falar da verdade. E quando você compra a briga que vai todo mundo embora, aí o camarada te coloca lá do lado, sabe? Porque falando, você está sozinho, você não é de nada. Sabe por quê? Porque defender a verdade depois de ficar sozinho é muito difícil. Mas Paulo está sozinho. Paulo está abandonado. Mas Deus não abandonou ele. E ele não abandonou a convicção que ele tinha. E nós também não podemos abandonar a nossa convicção. Nós não podemos trocar, negociar a nossa fé por nada. Nós temos que continuar adiante. E ele vai continuar dizendo assim, que Jesus nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Sabe que a salvação bíblica, a salvação tratada dentro do Evangelho, pelos apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, é uma salvação que tem como base não obras, mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Não é uma salvação que Deus vai falar assim, olha, eu vou te salvar porque eu tenho certeza que você vai lutar pelo meu evangelho. Não é esse tipo, não é dentro dessa perspectiva.
também não é dentro da perspectiva assim, olha, eu vou te salvar porque você foi uma pessoa boazinha, ou eu vou deixar de te salvar porque você foi muito mal. Voltando no exemplo de Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja, mas Jesus já tinha um plano de salvação na vida dele. Não é o teu passado, bom ou mal, ruim ou bom, não são obras ruins ou boas que te levam à escolha que Deus fez. A escolha que Deus fez tem como base o amor incondicional dele. Jesus olhou e falou, eu vou salvar, não por causa dele, mas por amor a mim mesmo. E está escrito aqui que essa decisão foi tomada antes da fundação do mundo. Antes de tudo existir, antes de tudo vir à tona, antes da crucificação de Cristo na cruz do Calvário, antes do jardim do Éden, antes da criação do primeiro homem e da primeira mulher, antes do primeiro ser vivente na terra. Essa decisão é uma decisão eterna, de salvação mediante a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Sabe para quê? Para ninguém chegar diante de Deus e falar, eu estou aqui porque eu mereço, eu sou o cara, eu sou bonzinho. Não, todos chegarão lá, os salvos chegarão lá, por pura misericórdia, bondade e compaixão de Deus. É esse o modelo que Deus estabeleceu. Deus não dá nenhum outro modelo. Aí vem a discussão das boas obras. A Bíblia manda fazer boas obras? Manda sim. A Bíblia diz, a Bíblia exorta, a Bíblia me exorta, te exorta a fazer boas obras, mas não é para você adquirir a salvação. É porque você já é um salvo em Cristo. Afinal de contas, uma árvore frutífera, ela dá fruto porque ela é da natureza dela produzir frutos. E você vai produzir boas obras porque é da sua natureza. Deus te fez árvore boa, Deus te fez árvore frutífera e você vai produzir frutos. Agora você foi chamado com uma santa vocação. Deus fez um chamado para você, Deus fez o chamado dele. Você é um pecador, mas o chamado é santo. Então entra agora o processo de santificação. A salvação é algo invisível, mas a santificação é a parte visível da salvação. Como que eu tenho certeza que eu sou salvo? Pela parte visível da salvação, que se chama santificação. Isso tem que existir em todo cristão genuíno. Se não existir santificação na vida do cristão, ele não é um cristão, ele é um falso no meio dos cristãos. Tem que haver um processo de santificação. Começa com o sangue de Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Também vem o lavar da palavra, e agora vem o agir da palavra no dia a dia. Você já não é o mesmo. Você não é tudo aquilo, você não é perfeito ainda, mas você não é mais o que você foi no passado. Você já não é mais o cachaceiro, você já não é mais o mentiroso, você já não é mais o trapaceiro, você já não é mais o adúltero. Você vai mudando de vida, a tua vida vai melhorando, a tua vida espiritual vai crescendo. A tua carreira espiritual vai crescendo. Sabe por quê? Existe um processo de santificação na tua vida, que é a parte visível da salvação. E se não houver, então nós podemos duvidar da salvação dessa pessoa. Porque tem que existir um processo na vida do salvo, processo de santificação. E agora nós andamos nesse processo de santificação. Sofremos por amor ao Evangelho, sofremos afrontas por amor ao Evangelho. Cada sofrimento que vem, eu tenho chance de mostrar que eu sou um salvo em Cristo, que a minha vida é diferente. Ora, a minha esposa sempre fala, olha, se eu fosse católica ainda, eu ia pegar esse camarada. Mas deixa comigo. Mas eu não vou fazer isso porque eu não sou mais. Sabe o que é isso?
não vou mais fazer isso porque eu não sou mais aquela velha criatura. Você não vai mais tomar aquela decisão porque existe um espírito de moderação dentro de você. Você olha e fala, olha, eu não posso sujar o nome de Cristo. Eu não posso pedir 5 minutos para Cristo. Ó, Jesus, deixa eu descer da cruz aqui, ó. Me dá 5 minutos que depois eu volto. Não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que continuar na cruz. Eu tenho que continuar no caminho de santificação. Eu tenho que melhorar a minha vida e não voltar para trás. E nós vamos assim, então, andando. E por último de tudo, ele, depois de falar do sofrimento, no versículo 12 também, ele então exorta o seu discípulo a dizendo assim, ó, conserva o modelo das sãs palavras. Conserva o modelo está aqui nas Escrituras, você precisa aprender o modelo, você precisa conhecer o modelo. Quando Moisés estava para construir o tabernáculo, foi dito para ele, está escrito em Hebreus, faça conforme todo o modelo que no monte foi mostrado para você. Você não pode sair do modelo. Você sabe ler plantas de casa, de construção? Talvez não, você nunca mexeu com isso. Mas se alguém te ensinar, você vai lá e vai aprender, não vai? Então, quando você tem inteligência, alguém vai te ensinar e você vai aprender. E vão entregar uma planta na tua mão e vai falar assim, olha, você tem que construir de acordo com essa planta. Você não pode sair da planta. Se você sair da planta, a tua construção está reprovada. Você tem que fazer de acordo com a planta. Assim é a nossa vida cristã. Aqui está o modelo. Paulo está dizendo, olha, eu te dei o modelo, Timóteo. O modelo está aqui. Como que você vai conhecer o modelo? Lendo. Vai ler, vai vasculhar, vai buscar entendimento, busca entendimento em oração, busca entendimento lendo, conheça das Escrituras, você tem o modelo na mão, não deixe de andar de acordo com o modelo, conserva o modelo das Santas Palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Seja imitador dessa fé e dessa caridade que você tem visto em mim. Afinal de contas, tem gente dentro da igreja que serve de modelo, que serve de exemplo, sim. Tem os atrapalhados? Tem. Está cheio de gente atrapalhada, mas está cheio de gente boa também. Tem gente boa. Às vezes você não acha no púlpito, às vezes está entre os irmãos. Eu nunca esqueço de um exemplo que o Valdivino disse lá quando ele se converteu, que ele estava quase indo embora da igreja, mas alguém que serviu de modelo para ele, chegou e deu um conselho e ele se espelhou nessa pessoa e permaneceu na igreja, mas ele já estava em ponto de ir embora da igreja, mas houve alguém dentro da igreja que serviu de modelo e o Valdivino está aí até hoje. Tem pessoas que servem de modelo, sim. Olhe, mas o maior modelo que você tem é as próprias Escrituras. E você pode buscar nela. E aí ele diz, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Guarda, não jogue fora não, mas guarda com você. Tenha ele com você, amém?